Agora, daqui a pouco o Pedro vai colocar na pauta aqui a reunião e promessas do presidente Augusto Melo. Eu acho que ele, quando apertado, ele promete para colocar, digamos assim, aquela doçura nos lábios de quem está cobrando. E depois as promessas não são cumpridas e dá esse salseiro todo. Ele prometeu contratações, o Pedro vai falar sobre isso. Agora, torcedores de uma organizada do Corinthians, a camisa 12, invadiram a sede do Parque São Jorge na tarde desta quinta-feira e fizeram fortes cobranças sobre o momento do clube. Eles pularam as catracas de acesso à sede social do Corinthians. Um grupo com cerca de 30 pessoas debateu com o diretor administrativo Marcelo Mariano, o secretário-geral Vinícius Cascone, os diretores da base, Claudinei Alves e Valmir Costa, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma. Posteriormente, conversaram com o Augusto Melo. Antes, os torcedores tentaram entrar pelo hall social do Parque São Jorge e acabaram barrados. A conversa da torcida com o Augusto Melo, a gente trazendo bastidores no microfone da Jovem Pan, teve duração de pouco mais de 30 minutos. O tema mais debatido, naturalmente, foi o desempenho do time. Os torcedores também reclamaram da falta de jogadores para uma cobrança maior sobre o trabalho de Antônio Oliveira. Foi consenso entre todos os presentes na reunião, será que dá pra gente chamar de reunião, né? Os torcedores entraram ali, pularam o catraco e tudo mais, que a ausência de peças tem prejudicado a evolução do time, que perdeu referências importantes. Augusto Melo admitiu o momento turbulento vivido dentro de campo e pediu um voto de confiança aos torcedores, usando a janela de transferências como justificativa. Augusto Melo prometeu aos torcedores a contratação de 4 jogadores de peso que possam mudar o patamar da equipe e ajudar na sequência da temporada para melhorar o desempenho no Brasileirão e aumentar as chances nas competições eliminatórias. As posições tratadas como prioridade no Corinthians é a chegada de um goleiro, 2 meio-campistas e 2 atacantes. O clube também monitora o mercado por um zagueiro e um lateral esquerdo. É quase um time todo, né, Vamp? Parando pra pensar aqui, tá buscando um goleiro, tá buscando um zagueiro, tá buscando um lateral, tá buscando meio-campo e um atacante. Vai buscar um time inteiro, o Corinthians. Acabou que vai buscar até treinador também, vai buscar tudo. Tudo, diretoria, diretor, presidente, vai buscar tudo. Sacanagem, né? Quais posições o Corinthians está procurando? Um goleiro, zagueiro, lateral, meio... O que eu fico assim, lá no ninho, viu, professor? Eu fico pensando assim, quando eu vejo os times aí, por exemplo, o Flamengo perdeu jogadores aí para ir para a Copa América, o Atlético Mineiro perdeu jogadores importantes, o Inter perdeu lá o Ener Valencia, o Borré, né? O Gustavo Gomes foi para a seleção Palmeiras, né? Poderia até ter ido o Piquerez também, né? Também. Aí você vê isso assim, eu não vejo time do Corinthians para ser a 4ª folha do país. Vamos botar a quinta, um exemplo. Vamos botar aqui Palmeiras e Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo talvez, não sei. Não vejo esse plantel todo para ser tão caro. Você tem que levar em conta que boa parte dessa turma, boa parte veio com um contrato da última gestão. É isso que eu estou falando. E que você tem que cumprir. Agora, o novo presidente, a nova diretoria, também contratou jogadores. Então, se leva a sério uma gestão, a partir de agora tudo será diferente, sem mesmice e com muita seriedade e responsabilidade, os jogadores contratados agora deveriam ter salários dentro da realidade do clube. Olha, os absurdos foram feitos no passado, mas agora essa é a nossa realidade. Então não dá para contratar ninguém. Então não dá para contratar ninguém. Professor, o senhor mesmo fala aqui que como é o cara que saiu lá, o Santoro, como é? Como é que é? Rosalá Santoro. Né? Rosalá Santoro. O senhor mesmo falou aqui que ele falou assim, ó, saiu o Renato Augusto, saiu o Cássio, saiu o Fábio Santos, Gil, não eram jogadores baratos. É isso. E como é que a folha continua igual? Então, saiu um jogador que tinha um salário alto e chegaram outros jogadores com salários altos também. Ah, não, mas contrataram jogadores que solucionaram o problema. Félix Torre, comprado ou não pagado? O cara já quer de mas eu estou dizendo, vamos na linha vamos na linha da torcida e na linha do desespero. A coisa não está boa, olha, trocamos esse que ganhava 10 por outro que veio ganhando 10, mas olha no campo, a coisa melhorou. Então, tem um argumento forte para você conversar sobre o tema.
Agora, você trocou realmente 6 por meia dúzia, um valor alto por outro valor alto, e não melhorou nada, é um grande problema, não. Sem dúvida, é um grande problema. Matias Rojas, que hoje joga com o Messi lá, e com o Soares, tá bem, Fausto Vera, esse aí é da gestão passada, certo? Vera da gestão passada, né? O Rojas? O Matias Rojas foi o ano passado que ele teve. É isso. Foi embora esse ano. É isso. A direção nova, contrata o Félix Torres, o Palácio. Palácios com problema de cartilagem. Garro. Sei como contratar o Palácio. O Garro, Pedro Raul. É isso aí. Luiz Henrique, que veio do Inter. E grana, e agora você vê? Está no mesmo valor? Kaká. Não, ele tá prometendo vários jogadores, bons jogadores. Mateuzinho. Segundo o Pedro disse. E não pagou ninguém, os caras já querem barrar. Segundo o Pedro falou, jogadores de peso para reforçar. Quer dizer, jogador de peso, jogador importante, né? É isso que a gente pode entender. Com que dinheiro? Fora de série, vai. A gente imagina isso. Com que dinheiro? Não tem gente fora de série. Esses jogadores importantes, teoricamente eu não conheço o nome de nenhum, mas se são jogadores importantes e estão no mercado para serem negociados, ou podem ser negociados, devem existir outros interessados. E se existir outro interessado num jogador, o cara que vai vender vai pensar para quem eu vou vender, vou receber, não vou receber. O jogador também pensa isso. Né? É importante. E a gente sabe da situação financeira. Por isso que eu acho que o presidente não tinha que prometer isso. Está tomando uma dura dessa torcida. E tem outra reunião hoje marcada para as 19 horas e 10 minutos. Gaviões vai ter uma reunião lá no Parque São João. Não é reunião, uma pressão, manifestação. Tomara que aconteça sem confusão. Mas é um direito dos caras mostrarem descontentamento. 19 horas e 10 minutos. Você sabe por que isso, né? É uma referência a 1910, fundação do Corinthians. Então, 19 horas e 10 minutos é a reunião que vai acontecer hoje lá no Parque São Jorge. Local desse encontro, eu acho que é correto. É na sede do clube onde estão os dirigentes. Não é no CT, onde ficam os jogadores e a comissão técnica. Eu acho que o local é correto. O que ele vai fazer? Ele vai, muito provavelmente, repetir algumas promessas que ele disse nessa reunião que o Pedro colocou aqui. Não pode mudar. Se vamos contratar 6 jogadores para outra torcida, ele vai falar a mesma coisa. E aí vai passar 2 meses, 1 mês, aí não vai acontecer uma contratação importante. A não ser que surja um dinheiro aí improvável. Dizem que se fechar com um grupo ou outro, os direitos de transmissão do Corinthians, que estão girando, um grupo interessado oferece 80 milhões e o outro grupo interessado oferece 100 milhões. Dizem que na negociação o Corinthians pode pegar essa grana antecipada. Com 100 milhões, pagaria as coisas mais urgentes, acaba rápido. Quem deve muito, 100 milhões termina rapidinho. Pagaria as coisas mais urgentes e tentaria contratar alguém. Mas aí, quando passa um períodozinho, você olha para o caixa, de novo ele está zerado. É um drama, cara. É muita grana que tem que entrar para consertar a vida financeira do Corinthians. É isso, Pedro. Ô, Mauro, e... Só que, até não tem aqui, eu peguei aqui a caneta do professor, peguei até aqui, ó. Olha os reforços que chegaram do Corinthians, ó. Félix Torres, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Hugo, Palácio, Garro, Coronado, Pedro Raul, Pedro Henrique, né, o que veio do Inter, né, o Leirinho. Isso, Pedro Henrique. Pedro Henrique e Rangel. 10 jogadores. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Olha os 10. E alguns com contratos aí. Não, para ter a quinta folha, quarta folha de pagamento. Junto com o Flamengo, com o Palmeiras e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, São Paulo. Acho que o do Corinthians é maior do que o São Paulo. Também tinha citado o Internacional quando falou nas maiores folhas salariais do futebol brasileiro, né? O Spindle, em entrevista lá no Flamengo, chegou a citar times que têm o mesmo nível ou até superiores à folha do Flamengo. E o Corinthians, é claro que assim, a gestão passada a gente tem que responsabilizar, né, por algumas questões, algumas contratações. O Rojas, como disse o Vampeta, foi da gestão anterior. O que aconteceu com o Carlos Miguel também, acho que não se explica como que a multa caiu lá de 50 milhões, 60 milhões de euros para 4, 5.
também foi algo feito na gestão anterior, na gestão passada. O acordo com o Mano Menezes, que também foi algo costurado pela gestão passada. A multa que o Corinthians tem que pagar ao Mano Menezes. Mas também tem negócios da atual diretoria que não se justificam. O Vampeta trouxe aí alguns nomes. O Palácios, o Corinthians contratou com um problema na cartilagem. Não fez exame no jogador, não constatou nada antes de contratar e tá aí. Tá recebendo salário, é o direito do atleta, do jogador, não tem nada a ver com isso, mas foi um péssimo negócio pro lado do Corinthians. E Mauro César, essas promessas do Augusto Melo é uma nova gestão, mas com práticas antigas, né? Está tendo pressão do torcedor? Vou prometer reforços, vou prometer contratações. Não muito diferente do que o Duílio fazia, do que o grupo que estava lá fazia antigamente no Corinthians. É bom ele andar rápido, porque tem sempre um transfer ban rodando no Corinthians, né? O último foi do Félix Torres, daqui a pouco ele não consegue contratar ninguém, né? É isso, faz promessa, está sob pressão, a torcida vai para cima, promete contratações. Mas se ele continuar contratando mal como contratou até aqui, não vai adiantar nada. É isso, não adianta também contratar assim, e aumenta a dívida. Para contratar um craque, um fora de série, que é isso que o torcedor corintiano está esperando, quanto que o Corinthians vai desembolsar para poder contar com esses jogadores? É complicado, é difícil. A gente está falando aqui dessas promessas do Augusto Melo, né? Da palavra do Augusto Melo, presidente do Corinthians, com os torcedores, essa invasão de torcedores do Corinthians que rolou ontem na sede do clube, no Parque São Jorge, e hoje também tem manifestação, né, Vanderlei? Você trouxe aí, vai ter manifestação, vai ter forte cobrança da Gaviões da Fiel mais tarde, lá no clube do Corinthians. 19h10, está marcado aí. Na postagem da Gaviões, eu nem sei se o Kaique pode colocar, acho que é fácil encontrar aí. Tá, atenção, é hoje, 19h10, eles devem lá cobrar, estão preocupados, eu imagino, né? Todo mundo está, todo corintiano está na zona do rebaixamento, a coisa não prospera, e na parte administrativa, todo mundo também sabe que não há indícios da coisa se ajeitar, pelo menos até agora. Alguns dirigentes estão sendo substituídos, né? Diretor financeiro, diretor... Está na tela, Pedro. Diretor a convocação geral. Convocação geral, diretor... A nota da Gaviões, isso, chamando para esse protesto. 19h10, você viu lá? 19h10. É uma referência, eu repito, ao ano de fundação do Corinthians, 1910. Então é isso. As promessas vão acontecer, algumas explicações, mas efetivamente a situação é muito preocupante. Eu acho que, assim, não concordo no momento com a mudança no comando técnico, porque eu acho que o problema do Corinthians está longe de ser o Antônio Oliveira, por tudo que vem se passando fora de campo e pela qualidade do elenco do Corinthians, mas eu acho que se não for agora contra o Atlético Paranaense, eu acho que a casa pode cair no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que tem tudo para a casa cair no jogo contra o Palmeiras no dia 1º. Escuta o que eu estou te falando, dependendo desse resultado contra o Palmeiras fora, pode cair a casa para o Antônio, pode cair a casa até para o Augusto Melo, dependendo, né? Porque a pressão em cima dele lá no clube está muito forte, politicamente falando, e parece que ele ficou isolado, pelas informações que a gente tem, ficou isolado desde a saída do Rubão, perdeu muita força politicamente o Augusto Melo, e a gente sabe que clássico, Palmeiras, maior rival, é um jogo que tende a mexer nas coisas lá do Parque São Jorge, né, Vamp? A batata tá assando. Já vai no domingo agora, né? No jogo contra o Atlético Paranaense. Né? Vamos ver o que é que... Aí foi a camisa 12. Hoje vai a Gaviões da Fiel. Vamos ver o que vai estourar para amanhã.